Sauda os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, Deus tem falado conosco desde o início do culto. Creio que tem falado não só comigo, como também com todos os irmãos, amém? Convido os irmãos para se colocarem de pé, que nós possamos iniciar essa palavra com uma oração, amém? Peço que os irmãos possam orar para que Deus use a minha vida, e que não seja eu falando aqui, mas que seja a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, para falar com cada um de nós, amém? Santo Deus, Pai querido, Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, Senhor, ainda mais, Senhor. Nós sentimos a Tua presença, Senhor, desde quando nós pisamos os pés, Pai, nessa porta, Pai. Quando nós subimos as escadas, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, e que essa presença não fique só aqui, Pai, mas que essa presença venha nos seguir, Senhor, e que ela esteja dentro de nossos corações, onde quer que nós estivermos, Pai. Que quando a gente esteja, Senhor, nas ruas, quando nós estivermos em nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, Senhor, onde quer que nós estivermos, que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações e que as pessoas ao nosso redor, Pai, possam sentir essa presença tão maravilhosa que é a do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Convido os irmãos para lerem a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías 54, 10. Apenas um versículo, mas que Deus falou muito comigo através dele. Amém? A palavra do Senhor diz assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Amém? Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem se sentar. Irmãos, eu vou contar um rápido testemunho sobre a minha vida. Eu poderia, falar... Eu não tenho muitos anos de vida, digamos assim. Eu só tenho 18 anos, mas aconteceram algumas coisas durante esse tempo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com todos os irmãos, principalmente também com os jovens, que muitos que estão aqui podem ter passado pela mesma coisa que eu passei, ou você que está em casa também. Aconteceu ano passado, uma coisa que ninguém esperava, com certeza, mas que eu creio que tudo está dentro dos propósitos do Senhor, porque nada sai do controle dele. E eu acredito que isso desestabilizou muitas pessoas, né? Não só em questões financeiras, mas em questões de fé mesmo, em intimidade e relacionamento com Deus, que é sobre o que eu vou falar. Bem, em tudo isso, as igrejas fecharam parcialmente, porque a gente teve que ficar em casa durante um bom tempo. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas se afastassem do relacionamento que elas tinham com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas eu não vou culpar a pandemia, eu vou culpar a mim mesma, porque eu não tive força para continuar na presença do Senhor como eu estava antes. Toda a situação que acontecia na minha vida e as minhas próprias frustrações acabaram fazendo com que o meu relacionamento com Deus se enfraquecesse. E hoje eu fico me perguntando o porquê, sendo que Deus ele nunca me abandonou. Foi dito hoje à noite que Deus nunca nos deixou. Deus ele sempre esteve presente em cada momento da minha vida. No momento que eu acordava, até o momento em que eu deitava minha cabeça no travesseiro novamente para dormir, o Senhor ele estava falando comigo. O problema é que eu estava olhando para as situações que estavam acontecendo ao meu redor e não estava olhando para eu não estava olhando somente para Deus. Não estava prestando atenção no que Deus estava falando comigo. Eu confesso para os irmãos que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, estar aqui à frente falando para os irmãos é muito difícil para mim. A Bia comentou também isso no domingo, e eu estava falando com ela mais cedo e com a Ana, que é muito difícil para pessoas que têm essa dificuldade de conversar com outras, de estar em público. E desde pequena, o Senhor sempre me chamou para o ministério de louvor. Deus ele sempre tocou isso no meu coração. Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha família estávamos reunidos todos em oração. E nessa oração, o Senhor usou um vaso e falou comigo. Eu tinha 8 anos, mas o Senhor naquele momento já estava falando comigo. Uma coisa que, na verdade, Ele tinha falado desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já havia prometido que eu tinha um ministério.
que ele tinha uma coisa para fazer na minha vida. Ele tinha um segmento que ele queria dar na minha vida, desde antes mesmo de eu nascer. E com 8 anos aconteceu isso. E Deus usou aquele irmão naquele dia e ele confirmou novamente o meu ministério. Falou que Deus tinha um ministério na minha vida e que eu não podia desistir. E naquele dia Deus também fez eu lembro até hoje, minhas mãos pequenininhas, 8 aninhos, Deus usou o irmão, ele pegou assim na minha mão, me levou até o violão, passou a minha mão, os meus dedos assim nas cordas do violão e falou assim: eu estou te entregando o dom. O dom já está com você. Só que aquele não era o momento certo de começar aquilo na minha vida. Tinha um momento certo para tudo começar. Mas amém, Deus tinha me dado aquela promessa. O tempo foi passando e aos 12 anos de idade, eu me interessei por começar a tocar violão. Falei, nossa, né, esse negócio é legal, é interessante. Tinha um violão bem velhinho lá em casa, acho que ele tem mais de 20 anos. Eu não posso falar que ele é meu, irmão, porque senão minha mãe vai ficar brava, porque ela fala que é dela. Aquele violão, ele era bem velhinho. E ele ficava parado lá em casa, né? E aí, com 12 anos, eu me interessei. Falei, nossa, isso é interessante, né? Essas cordas aqui fazem barulho. Nossa, como é que funciona? E aí eu comecei a pesquisar na internet, curiosa, para ver como que funcionava aquilo. Não fazia ideia de como funcionava aquilo. Inclusive, a gente até tentou reformar o violão. Meu Deus, sem entender nada. Ah, é só Deus. Mas, enfim, foi. A gente deu o primeiro passo. Minha mãe me apoiou e o primeiro passo foi dado. Eu comecei a aprender violão, tocar violão com as coisas que eu via na internet. Eu via aquele C gigante e falava, meu Deus, o que é isso? Tem que colocar um dedo aqui em cima, outro dedo... Eu não entendia nada, mas tentei. Fui. E Deus ele foi me capacitando a cada dia. Mesmo eu nunca fazendo aula, só pesquisando coisas na internet e tentando aprender, aquilo já era o começo da promessa que Deus tinha feito na minha vida. Estava se iniciando, só que eu não tinha percebido. Um tempo depois, o Senhor me enviou para esta casa. E, irmãos, eu não gostava de cantar na frente das pessoas. Nossa, isso era um desafio muito grande para mim. Eu nunca gostei de cantar na frente assim das pessoas. Eu sentia muita vergonha, muita. Quando alguém pedia para eu cantar, falava assim, não, canta aí. Eu emburrava minha cara e falava que não. E ficava emburrada. Pensa numa pessoa emburrada. Senhor, Deus me transformou. Porque eu era muito emburrada, meu Deus. Acho que no começo, quem me conheceu vai saber. E eu simplesmente não gostava. Acabava até tratando a pessoa mal, porque eu não gostava mesmo. E aí, quando a gente veio para esta casa, eu lembro que um dia a minha mãe, ela pediu uma oportunidade no culto de quarta-feira para cantar um louvor. E ela olhou para mim toda animada e falou, filha, eu e a Yasmin, a gente vai lá na frente cantar. Você vem com a gente, né? Eu olhei para ela e falei, não. Bem desse jeito. Não, não vou. E ela insistiu assim, eu falei, mãe, eu não vou. E não fui. Veio a minha mãe e minha irmã cantar o louvor na frente de toda a igreja. E eu simplesmente fiquei lá, parada no banco, de braço cruzado, toda emburrada, porque ela tinha me chamado para cantar. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, aí eu comecei a me interessar. Eu vi que tinham jovens que cantavam também. E aí, um certo dia, minha mãe chamou de novo. Falou, Camille, vamos cantar ali comigo? É um louvor que você gosta, vamos lá? E aí, mesmo eu não querendo, eu falei, tá bom, eu vou, né? Que seja, eu vou. E aí eu subi aqui para cantar com a minha mãe. Eu lembro até hoje que naquele dia era aquele louvor da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos? E quando eu cantei aquele louvor com minha mãe, acho que foi numa quarta, e aí no domingo, o pastor e o Aleph vieram falar comigo e me convidaram para participar do coral de jovens. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Que eu não gosto de cantar, meu Deus. E aí convidou eu e minha irmã. Enfim, a gente entrou para o coral de jovens. Só que isso tudo não era coisa minha. Era um propósito de Deus. Tudo estava sendo iniciado aos poucos. Desde quando eu, pequenininha, lá com 8 anos, Deus havia feito aquela promessa. Desde o ventre da minha mãe, na verdade, que Deus já havia feito aquela promessa. Aos 8 anos, Deus reafirmou aquela promessa. E eu lembro que, mesmo nem sabendo escrever direito, eu já fazia composições assim de louvores e gostava de tocar na flautinha, né? Quem teve aula de música nos primeiros aninhos da escola vai saber que a gente tinha uma flautinha, né? Eu tinha uma flautinha e aí eu ficava tocando naquela flautinha. E eu entrei para o coral
E tempos depois, Deus foi transformando o meu coração. Acabei entrando também para o grupo de louvor de quarta, não só no coral. Mas eu ainda cantava num grupo, né? E entrei no grupo também no coral das irmãs, e tudo isso foi Deus me lapidando, Deus lapidando o meu coração, de acordo com o propósito que Ele tinha para a minha vida. E com o tempo passando, eu acabei ficando depois, uns anos atrás, à frente, também no Ministério de Quarta, e tive que fazer o quê? Aprender a ministrar também, não só louvar, eu também tinha que ministrar. Só que não era só ministrar, eu tinha que separar um louvor, né? Tem que separar um versículo, tinha que separar um versículo, ler a Bíblia, separar um versículo, trazer o versículo, ler a palavra do Senhor, ministrar o louvor, ministrar aquilo que eu tinha feito. E aí foi, né? As primeiras vezes sempre é um desafio, mas era Deus trabalhando no meu coração, me lapidando para aquilo que Ele queria que eu fizesse para Ele. E então, chegando no ano de 2020, eu estava no último ano do ensino médio, né, ano passado, acabei fazendo um ensino remoto, e aí eu falei, meu Deus, eu estou no último ano da escola, não estou conseguindo ir para a escola, não estou conseguindo mais ir para a igreja, porque, né, tudo fechou, estava assistindo só os cultos de casa. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu tinha começado a fazer um estágio em março de 2020. E aí acabou que alguns 3 meses depois, mais ou menos, 3 ou 5 meses depois, os contratos foram cancelados. O meu tão sonhado e planejado emprego, primeiro emprego, que o ano de 2019 todinho eu planejei. Não, eu chegar no 3º ano, eu vou começar o meu estágio, e eu vou fazer um monte de coisa, e eu vou juntar dinheiro. E na época a gente estava fazendo o congresso missionário, eu falei, não, eu vou fazer missão, eu já vou para sei lá onde, eu vou juntar dinheiro. Aí eu comecei a planejar. Chegou em 2020, pronto, contrato cancelado, não tinha mais trabalho. As escolas estavam fechadas, eu não ia mais para a escola, ficava o dia inteiro dentro de casa e tinha que estudar em casa. E eu estudava, irmãos, feito uma doida, assim, nossa, eu estudava o dia todo. Eu estudava de manhã, remotamente, e durante a tarde toda eu estudava, porque eu não conseguia emprego, e eu falei, então eu vou estudar para tentar me preparar para o vestibular. E aí chegou na época dos vestibulares, inclusive eu já até comentei isso aqui, eu fiquei assim, nossa, eu estudei muito, estava super confiante. Tudo ia dar certo. Porque eu tinha estudado bastante, eu tinha treinado. E aí chegou nos vestibulares, eu me frustrei. Por quê? O emprego que eu tanto planejava, que eu tanto imaginava, coisas que iam acontecer, não conseguiu. Não deu certo. Acabou. O que eu imaginava, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu nunca tive muitos amigos assim na escola. Era um grupo bem fechado de pessoas. Falei, não, no meu 3º ano eu vou conversar com mais gente, eu vou aumentar meu ciclo. Não deu certo também. Aí, né? Eu falei, não, vou estudar, vou passar no vestibular, eu vou entrar em uma universidade e vai dar tudo certo. Chegou no ano de 2021, a minha nota não tinha atingido a média para o curso que eu queria, para a universidade que eu queria. Não só a universidade que eu queria, simplesmente eu derrapei. Uma pessoa que estava tão confiante por ter estudado tanto, eu simplesmente derrapei, não deu certo. E isso acabou entristecendo o meu coração. E eu me frustrei. Por quê? Porque todo esse tempo eu estava me afastando do propósito que Deus tinha para a minha vida e eu não estava percebendo. E isso aconteceu, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito, muito mal. Só que a situação nem era tão grave assim na minha vida. Só que o inimigo colocava tantas coisas no meu ouvido, tantas coisas na minha cabeça, que eu achava que ia dali para pior. Não tinha mais chance. Não passei na faculdade esse ano, porque na minha cabeça eu tinha vindo assim de uma escola que eu pensava que eu tinha que entrar na faculdade logo que terminasse o ensino médio. Não deu certo, nossa, nada mais vai dar certo, não consigo emprego, está tudo derrapando. E a gente vai pensando isso. Quanto mais coisas pessimistas a gente vai colocando na nossa cabeça e no nosso coração, quanto mais vezes a gente escuta a voz do inimigo na nossa cabeça, mais a gente vai criando aquela coisa ruim no nosso coração, sabe? Até um momento em que Deus ele falou comigo em um culto de quinta-feira, numa quinta da vitória. O Senhor falou comigo através de uma irmã que eu nunca tinha visto na minha vida. E Deus falou tudo. E foi naquele momento que foi um despertar. Eu acordei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu pensei tanto no meu eu e naquilo que eu queria, naquilo que eu planejava, que eu deixei de lado os propósitos que o Senhor tinha para a minha vida. Em 2020, eu compus a minha primeira música. O Espírito Santo me deu o meu primeiro louvor. E simplesmente, meses depois, eu havia esquecido daquilo. Por que eu esqueci o propósito que Deus tinha para mim?
Eu tinha simplesmente esquecido. E eu não considerava isso, porque para mim estava tudo normal. Às vezes a gente entra tão no automático na nossa vida cristã que a gente não percebe isso. E foi quando Deus me deu esse estalo e falou: filha, ei, acorda. Acorda que você precisa voltar para a minha obra. Você precisa voltar para os propósitos que eu tenho na sua vida. Você vai esperar até quando? E foi por isso que hoje eu vou falar para os irmãos um pouco sobre Noé. Mas de uma forma diferente, porque foi o que Deus falou através... Deus falou comigo muito através dessa palavra, linkando com Isaías, que eu acabei de ler, falando sobre o amor de Deus que nunca desiste de nós. E eu me vi naquela situação. Vamos imaginar que a sua vida seja o mundo em que Noé está vivendo. E você é Noé. A sua vida é tudo que está ao seu redor ali. E você é Noé, vivendo em meio a tudo isso. Só que, com o tempo passando, coisas vão desagradando a Deus. Tem coisa ali que não está certo. Não está agradando a vontade do Pai. Não está dentro dos propósitos que Ele quer para a sua vida, para a minha vida. Então Deus chega para Noé e fala: filho, você vai construir uma arca porque vai acontecer um dilúvio. E aí imagina que você é Noé. E aí Deus chega para você e fala: filho, acorda, você precisa fazer uma fortaleza para o seu coração, porque algumas coisas vão acontecer e eu preciso que você esteja preparado e forte. Basicamente é isso quando Deus chegou para Noé. Se prepara, porque a tempestade vem. A tempestade sempre vem. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 15, nos mostra que Deus dá as coordenadas para Noé. Deus ele não simplesmente chega e fala: Noé, você irá construir uma arca. Não. Deus ele fala que Noé vai construir uma arca, só que depois Deus dá as coordenadas. E é tão lindo que Deus não dá coordenadas de qualquer jeito. Ele dá cada segmento. O tamanho da tábua que Noé tinha que colocar, o tipo de madeira... Tudo certinho. Deus dá todas as coordenadas para Noé poder construir a arca. E a mesma coisa Ele faz com as nossas vidas. Deus ele tem falado muito sobre a presença dEle neste culto e o quanto nós devemos estar atentos para ouvir a voz dEle a cada dia, a cada momento. E Deus ele não vai simplesmente chegar e falar: filho, é isso que eu quero para a tua vida. Esse propósito que eu quero para a tua vida. Segue isso, é a minha vontade. Ele não vai só falar e te deixar. Não. Ele vai dar as coordenadas, ele vai te guiar como uma luz, como um farol. Se Deus chega e fala, se Deus tem um ministério de pregar para você, Deus quer que você pregue, que você alcance almas, que você esteja aqui, por exemplo, se eu estou dando um exemplo, Deus não vai simplesmente falar para você: prega. No dia que você for pregar, Deus vai te dar a palavra. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. É a coordenada do Senhor. Ele vai te dar o segmento daquilo que você vai falar. Se é um louvor, o Senhor vai tocar no seu coração para o louvor que Ele quer que você fale. O que Ele quer que você fale naquele momento? Porque Ele conhece o coração também de quem está ouvindo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 48, nos é mostrado sobre a construção de uma casa sobre rochas e a construção da casa sobre areia. Quem construiu? O homem que construiu a sua casa sobre rochas não teve a sua casa demolida, derrubada. E quando a gente segue as coordenadas e a guia que o Senhor ele nos dá a cada dia, primeiramente a gente precisa estar atento para ouvir isso, porque Deus fala e muitas vezes a gente não escuta. Mas se a gente escuta e a gente segue as coordenadas que Deus nos dá, quando a gente segue os passos de Jesus, a gente está construindo uma casa sobre a rocha, sobre a base que o Senhor ele nos deu. A mesma coisa aconteceu com Noé. Quando ele construiu a arca, de acordo com as coordenadas e o segmento que Deus queria dar para ele, tudo fluiu, tudo deu bem. A arca estava correta. Então, quando Deus ele chega para nós e ele fala: filho, ora um pouco mais. Você precisa falar mais comigo. Filho, você não está mais indo para os cultos. Volta para os cultos. Volta para o teu ministério. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Não me deixa aqui não, porque eu não te deixei. Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente está construindo uma arca forte. O nosso coração, uma fortaleza para o nosso coração. E não é uma coisa que a gente está construindo de acordo com os nossos propósitos, e sim de acordo com os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Por isso que é importante que a gente ouça a voz de Deus. Porque Noé, quando ele estava lá, eu fico só imaginando como que Noé
agia, sabe? Tipo, como que era para Noé ouvir todas as pessoas falando que ele era doido porque ele estava construindo uma arca, que, meu Deus, esse cara está construindo uma arca, por quê? E ele teve que lidar com tudo isso. E mesmo assim ele ouviu a voz de Deus. Muitas vezes a situação ao nosso redor, ou aquilo que o nosso famoso achismo, aquilo que a gente acha que está correto, acaba fazendo com que a gente não escute a voz de Deus. Mas a voz de Deus está ali, o tempo todo falando conosco. E basta que a gente ouça. A partir do momento que a gente ouvir a voz de Deus e deixar de lado todos os problemas, todas as vozes, além da dele, que estão falando ao nosso redor, a gente vai estar se fortalecendo na presença do Senhor Jesus. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou muito. Como eu disse para os irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito emburrada. Então, assim, qualquer pessoa que falava uma coisa para mim que eu não gostava, eu ficava emburrada, acabava tratando a pessoa mal. E hoje Deus me ensinou a ter paciência. Que não vale a pena, muitas vezes não vale a pena abrir sua boca para retrucar. Muitas vezes não vale a pena você perder a sua paz por causa do inimigo que está usando, né, uma situação para tirar a sua paz, para tentar atribular seu coração. Não vale a pena. Se você constrói uma arca firme, seguindo a voz do Senhor Jesus Cristo e deixando que a paz do Espírito Santo esteja sobre o seu coração, sobre o meu coração, a gente vai conseguir lidar com essas coisas. Mas aos poucos, é Deus lapidando em cada situação, em cada momento. E o Senhor, Ele tira de nós o que não agrada a Ele. A partir do momento que nós entregamos, que nós fazemos como Noé, a gente escuta a voz de Deus, a gente segue aquilo que Deus tem para nossas vidas, então Deus ele vai começar a tirar aquilo que não agrada a Ele. Então, se tem pessoas que vão se afastando da gente e a gente não está entendendo, Deus ele vai afastando essas situações ou essas coisas da gente. Ou aquele tempo, muito tempo que a pessoa passava no celular e do nada começa a perder o interesse, Deus ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, para que a gente possa ter mais tempo de intimidade com Ele. E muitas vezes a nossa rotina é corrida. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Desde quando eu comecei a trabalhar esse ano, tem sido bem corrido. Só que aí, parando para pensar, eu demoro mais de 1 hora até chegar no trabalho e até vir embora. Nessa 1 hora, eu posso ler tantos capítulos da Bíblia, eu posso ouvir uma pregação, eu posso aprender um louvor novo, eu posso preparar uma ministração, eu posso simplesmente fechar meus olhos e conversar com Deus naquele momento também. Então, não adianta usar como desculpa, não tive tempo para falar com Deus hoje. Tem como falar com Deus o tempo inteiro. Até no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, em casa, na rua, tem como falar com Deus o tempo todo. O tempo todo, porque Deus ele é presente nas nossas vidas. E aconteceu exatamente isso na vida de Noé. Deus ele não colocou todo mundo na arca, ele colocou apenas aquilo que era da permissão dele, a família de Noé. Apenas aquilo que tinha um propósito, Deus colocou dentro da arca. Se a arca é a fortaleza do seu coração, e você deixou que Deus tirasse de dentro de você tudo que desagradava a Ele, então só vai estar dentro da fortaleza do seu coração aquilo que é da permissão do Senhor. Porque Ele está nos moldando e nos lapidando, de acordo com a vontade dEle. E o dilúvio que aconteceu enquanto Noé estava dentro da arca com sua família e aconteceu um dilúvio que acabou com todo o resto, pensa que esse dilúvio é Deus limpando o seu coração. É Deus limpando o nosso coração. E tirando de nós tudo aquilo que desagrada a Ele. Deus está limpando. E aí que começa o processo. O tão famoso processo. Se iniciou, tá, agora a gente vai ter que ficar dentro da arca e esperar 40 dias e 40 noites até que a promessa seja cumprida. E aí? A gente vai ter paciência para esperar? Deus, Ele falou conosco. Ele tirou de nós tudo aquilo que desagradava a Ele, Ele começou a lapidar a gente, e aí Ele fechou a arca. A palavra do Senhor diz que quando tudo estava preparado, e Noé tinha colocado o par de cada animal, de cada espécie de animal dentro da arca, Deus então fechou a arca. A gente tem que aprender a respeitar a vontade de Deus e a saber, como nós cantamos, que Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. Então, o momento certo de iniciar aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem, vai chegar. Não adianta a gente adiar, não adianta a gente atrasar. Quando for para fechar a arca, Deus vai fechar a arca. Quando for para você estar preparado, Deus ele vai falar, filho, tá bom, você se preparou, eu te preparei, eu te lapidei, agora você vai ter que ter paciência, porque o processo vai começar. Está em andamento aqui.
o dilúvio está acontecendo, você precisa ser forte, porque o tempo começou. Eu fechei a arca. Começou já. E em Gênesis capítulo 7, versículo 16, Deus ele fechou a porta da arca. E a gente tem que aprender que os processos eles levam tempo. Eles levam tempo do Senhor. No domingo, eu falei que a promessa de Deus não é porque ela demora, ela tem o tempo certo para acontecer. E a gente precisa ter paciência para esperar que isso aconteça. Todo esse tempo, tudo isso que aconteceu na minha vida, como eu disse para os irmãos no testemunho, tudo isso que aconteceu na minha vida, tudo foi um propósito de Deus, tudo foi Deus me lapidando. Só que aí eu comecei a deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir minhas próprias frustrações, e aí a gente acha que vai se afastando, mas se Deus tem um propósito na sua vida e Ele tem um propósito na vida de todo mundo, não adianta você fugir. Não adianta que eu fuja. Não tem como fugir. Uma hora ou outra a gente vai cair naquilo que Deus quer. E isso nos mostra o quanto o amor de Deus ele é lindo. Voltando para a arca, quando Noé e sua família passou aquele período dentro da arca, enquanto acontecia o dilúvio, quando aconteceu dele encontrar a terra firme, a terra seca, então ele tinha chegado até ali. Imagina que é a promessa do Senhor se cumprindo. Teve toda uma preparação, Deus lapidou, Deus tirou de nós tudo aquilo que não agradava a Ele, Deus ele nos fortaleceu, Ele preparou a gente para iniciar aquele processo, porque Ele não nos abandona, Ele não nos joga assim, Ele sempre prepara a gente. Ele estava com a gente durante todo o processo até chegar à conclusão daquilo, até chegar à promessa, até chegar o dia que você vai estar preparado para falar com aquela pessoa que você tanto orou para Deus tocar no seu coração para você falar. Vai chegar o dia, Deus vai tocar no seu coração e vai falar, filho, pronto, vai lá falar com ela, eu quero que você fale isso daqui. E quando você estiver pronto, quando for o tempo de Deus, a gente tem que ter paciência para esperar, vai dar tudo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. E quando Noé chega na terra firme, o Senhor fala para ele, agora você vai povoar essa terra. Ou seja, você vai povoar de acordo com a minha vontade. É tudo novo. Tudo vai ficar novo agora. E é exatamente isso que acontece. Todo esse processo que a gente passa na nossa vida espiritual, tudo isso que acontece, quando a gente chega, quando a gente está pronto, preparado, quando Deus ele vai lá nos usar. Filho, tá bom, agora você vai lá. Eu estou com você, não fica com medo não. Eu te preparei até aqui e agora está na hora de você despertar e começar. É um amor lindo, porque aquilo não é só para nossas vidas. Deus ele trabalha com multiplicação. Então, todo o processo, tudo aquilo que a gente passou, a gente pode ajudar um irmão que vai passar por isso também. Vai ser um testemunho para fortalecer uma outra pessoa que esteja passando por isso. Tudo vai se fazendo novo, porque você vai mostrando para as pessoas, através do seu agir, através do seu testemunho, que toda essa maravilha de Deus, o amor lindo de Deus, e tudo vai se fazendo novo da vida de pessoas, através do seu testemunho. Deus vai agir na vida de outras pessoas também. E é lindo que Deus nos dá uma nova identidade. E qual é essa identidade? Se o próprio Deus, ele fala, eu sou, o grande eu sou, ele simplesmente é. E se você é filho do grande eu sou, então quem é você? Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu sou aquilo que Deus preparou para mim. Eu sou a identidade de Jesus Cristo. Basta que nós nos deixemos em posição para que Deus ele nos mostre tudo isso. E é importante sabermos quem nós somos em Cristo. Nós vivemos para a glória dele a cada dia. Tudo isso que nós passamos a cada dia, a cada momento, a cada situação, é o Senhor Jesus nos lapidando para aquilo que Ele quer para nossas vidas, para o propósito que Ele quer para a gente. E Noé trouxe uma nova geração. E Deus quer nos usar para transformar também. Transformar pessoas ao nosso redor, transformar situações. E a terra, imaginemos que a terra firme é a promessa. Tudo se cumpre. Pode passar céus, pode passar terra, mas a palavra de Deus, a promessa do Senhor Jesus, ela nunca se passará. Podem durar anos, podem durar meses, podem durar segundos, mas sempre vai se cumprir. Basta que a gente se fortaleça e basta que a gente segure na mão de Deus e ouça o que Ele tem falado para nós, que a gente siga as coordenadas dEle. E não é fácil, porque o inimigo está o tempo todo falando no nosso ouvido e várias situações ao nosso redor tentando nos tirar de dentro da arca,
Mas se a gente parar para ver a bondade de Deus e o quão o amor dele é lindo e os propósitos dele na nossa vida também, a gente consegue ficar firme. Mas a gente só vai conseguir ficar firme se a gente estiver em Deus. A palavra do Senhor em João 15:1 diz: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Deus, ele sempre, sempre, sempre estará do nosso lado. Desde o nosso acordar até quando a gente vai dormir de novo, Deus, ele sempre está lá. Basta que a gente escute, basta que a gente perceba que tudo é um propósito de Deus. Isso é Deus me lapidando. Cada situação, cada coisa, basta que nós tenhamos paciência. E é difícil muitas vezes, mas não é impossível, porque nós servimos ao Deus do possível. Amém? Convido o Isaac para vir aqui, para a gente louvar. Amém? Espero que a palavra possa ter tocado o coração dos irmãos. Ela vem primeiramente para mim, é claro, vem primeiramente para mim. E é muito bom compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos entender que o Senhor ele é a nossa âncora e que não adianta. O louvor que nós cantaremos, ele fala: quem sou eu para questionar um Deus fiel? Quem sou eu para questionar um Deus fiel se muitas vezes eu mesmo sou infiel? Não é verdade? Que Deus possa falar através desse louvor com cada um dos irmãos. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Assim como o Senhor já tem falado, Senhor, em cada momento. Glória a Deus.